Eu entendo que eu entendo todas as suas convicções pra ser um cara anti-aborto, por exemplo. Mas tu não acha que essa discussão é uma discussão legítima de se ter na sociedade? Total. É uma discussão legítima de se ter na sociedade. As pessoas podem discordar em quase tudo. Mas será que ele, tipo, criminaliza a discussão ou ele criminaliza, tipo, o aborto? Tipo assim? Eu acho que ele pega a discussão e transforma assim, se você acredita nessa porra, você não é do bem. Assim, talvez eu esteja exagerando. Criminalizar não é a melhor palavra. Mas assim... demonizar, né? Quando a gente pega e estica demais o discurso nesse sentido, o outro lado rebate do mesmo jeito. Eu acho que eu sei o que você quer dizer. Tipo assim, você retira a complexibilidade do debate. Isso. Tipo assim, pois é. Mas aí eu total concordo com isso. Por exemplo, eu estudo a respeito de ideologia de gênero, sobre homossexualidade. E você pode não tem problema nenhum você acreditar no que você acredita. Sim. Mas porra, atacar o cara ou massacrar o cara que acredita no contrário é nocivo também. É a mesma coisa que fizeram com o Maurício do vôlei lá, né? Sim, mas olha só a diferença. É aquela coisa também do Martin Luther King, né, mano? Quando você se cala e não fala e tal, o mal, ele também prevalece, sacou? Tipo, ele ganha força. Mas não é se calar. O mal, tipo, por que é o mal? Mas isso aí, é diferente. Eu sei, mas aí você tá colocando como se o mal então não existisse. No debate político, eu não acho que ele exista mesmo, não. É o seguinte, tem um cara que chama William Lane Craig, ele é teólogo e tal, etc, não sei se ele é físico também, caramba, 4. Ele tem um livro chamado Em Guarda, e lá ele fala que tem 2 tipos de valores morais objetivos e valores morais subjetivos. Valores morais subjetivos eu gosto de frango catupiry, você gosta da bolonhesa. Ok. Agora, existem valores morais objetivos, que você matar um inocente vai ser considerado errado em qualquer lugar do mundo. Não importa a sua tradição, não importa o que for. Por exemplo, você tem tribos, inclusive aqui no Brasil, que cometem infanticídio. E porque, de acordo com a cultura deles, quando uma pessoa nasce criança gêmeos, eles acreditam que uma alma é má e outra é boa. Como eles não conseguem descobrir qual que é a má, eles matam as duas, tá ligado? Tipo, enterradas vivas. E tem relatos que mostram que a mãe já, tipo, depois de enterrar, já correu lá pra poder salvar o filho. Então, assim, mesmo ela não tendo nenhum contato, digamos assim, com outra cosmovisão, ela conseguiu compreender que aquilo é errado. Ou seja, isso é um valor moral subjetivo, digamos, ruim. Também como existe um valor moral objetivo bom, que alguém tá passando fome. Você ter um ato solidário nunca vai ser considerado algo ruim no mundo inteiro. Então, eu vejo que por que questões científicas universalizadas e por que questões morais também não são. Então, eu acho que é nesse sentido. Quando eu coloco que só é diferente, talvez eu tô, tipo, banalizando como se aquilo dali realmente não fosse mal. E talvez eu tô dando força pra aquilo. Pedófilo. Pô, mal e ponto. Mas é que tem coisas tipo o aborto que não é igual pedofilia, entendeu? O aborto, ele é um pouco mais complexo. Porque, por exemplo, o próprio corpo da mulher, ele pode abortar se ele sentir que a mulher tá mal, entendeu? Ou se, tipo, o próprio corpo humano tem um mecanismo dentro de si, entendeu? Deus codificou isso. Então, eu não acho que é preto e branco, sacou essa parada? Eu acho que existe uma discussão. Por exemplo, o feto, onde ele se torna um indivíduo? A partir da concepção, um amontoado de moléculas, desde o começo, aquilo já é uma vida, entendeu? Essas coisas, elas não são preto e branco, na minha opinião, entendeu? Mano, do nada, eu sabia que isso ia rolar. Mas isso aqui, é uma criança de 12 semanas, tá ligado? 12 semanas. Isso aqui, 12 semanas. Sim. Ela já tem o corpo completamente formado, o coração dela bate, ela tem impressão digital, 14 semanas, tá? Impressão digital, ou seja, ela é única no mundo inteiro. Lá na Argentina, isso aqui foi considerado legal, você matar uma parada dessa aqui. Qual que é a diferença sua pra esse indivíduo aqui? Tempo e nutrição. Se não fosse um envolto, né, da barriga da mulher, isso aqui seria expulso, por ser considerado corpo estranho. Então, meu corpo, minhas regras, até um certo ponto. Porque isso aqui não é seu corpo, isso é uma parada básica. Agora, quando você olha a questão do aborto, tira a religião, né? Tira qualquer coisa, vamos fazer uma parada matemática, tá? Você tem um prédio, eu vou implodir ele, vou explodir ele, saio correndo lá. Cheguei no bombeiro, o bombeiro chegou e falou, e aí, todo mundo saiu de lá e tal? Putz, mano, não tenho certeza que minha mãe saiu de lá. Pode explodir? Eu falo não. Por que a gente fala não? Porque a mera dúvida te impõe um dever moral de você ser contrário até que essa dúvida seja sanada, tá ligado? Então, assim, é 50% de ser vida, 50% não. Então, agora a gente vai decidir. Então, é o seguinte, toda vez que você completa, tipo, pode-se matar o inocente quando? Você começa com genocídio, cara. E aí que tá a discussão.
Aonde que começa a vida? A concepção. A gente sente que uma das causas que a deputada Tabata carrega também é a do feminismo, a da valorização da mulher na política, em todos os seus, enfim, campos de atuação. Um projeto que você defende é um que prevê uma reserva de vagas para mulheres no Senado na próxima eleição. Uma espécie de cota para mulheres no Senado. Ao mesmo tempo, uma grande bandeira feminista, que é a questão da descriminalização do aborto, você é contra. Eu queria saber como é que essas duas coisas convivem, como é que essa feminista se mostra, como é que você se entende enquanto feminista, porque essa é uma causa muito cara para as feministas, a questão do aborto. Existe essa contradição aí dentro? Como é que é isso? Silvia, para mim, coerência tem a ver com você ser verdadeira com o que você disse, com o que você acredita, com o que você estudou. E eu sou muito coerente com o que eu defendo. E a não ser que a pessoa me apresente muitos argumentos, eu não vou mudar de opinião, não vou sair mentindo, etc. E me preocupa um pouco essas caixinhas que a gente tem hoje. Que para ser de esquerda, eu tenho que seguir toda uma cartilha que alguém escreveu 200 anos atrás, que para ser feminista, eu tenho que seguir uma coisa que uma elite, que o feminismo era uma coisa muito de elite, escreveu alguns anos atrás, e que eu não possa simplesmente fazer o que é coerente para mim. Para mim, a legislação que a gente tem hoje sobre o aborto é suficiente. Eu não me oponho ao debate, mas essa é a minha visão de mundo. Como coisas que acontecem na nossa política, no dia a dia, que nos afetam diretamente, na verdade já estão previstas na história e já aconteceram outras vezes. Vocês viram que recentemente o STF novamente tentou julgar questões relacionadas ao aborto. No plenário virtual do STF da última semana, 7 dos 11 ministros votaram para rejeitar uma ação que tentava liberar o aborto em caso de grávidas contaminadas com Zika. A discussão mobilizou movimentos pró-vida e cristãos de todo o Brasil. A ação foi apresentada em agosto de 2018 pela Associação Nacional dos Defensores Públicos. Existem muitos trabalhos feitos no Brasil e no mundo a respeito do ativismo jurídico, que é quando o poder judiciário se usurpa funções do poder legislativo e tenta legislar, aprovar leis, avançar leis através de jurisprudência, através do que a gente chama de ativismo jurídico. E isso não é novidade. Para a gente se preparar para situações como essas, nós não precisamos acompanhar as notícias do dia a dia e achar que isso vai resolver o problema. Isso já está na história e já aconteceu outras vezes, e tem um registro disso aqui no meu livro. Eu gostaria que você que já tem o livro, abre aí para acompanhar comigo, para você poder saber do que a gente está falando. E você que não comprou o livro, você vai ter agora uma pequena amostra de um pouquinho dele, certo? Lá no capítulo 3 do livro, que se chama Reprodução Feminina dos Vícios Masculinos, eu falo sobre as questões relacionadas ao casamento, ao divórcio, à promiscuidade, ao adultério e ao aborto. As pautas sexuais do movimento feminista. Como o livro tem 400 páginas e 5 capítulos, o primeiro e o segundo capítulo a gente fala sobre outros assuntos, como, por exemplo, educação, trabalho e voto. Quando a gente chega no terceiro capítulo do meu livro, nós estamos falando sobre a segunda onda do movimento feminista. A maior parte das pessoas conhece o movimento feminista através dessa segunda onda. E pensadoras muito famosas, como Beth Friedan, Simone de Beauvoir, Kate Millett, outras pensadoras que vieram lá da década de 50 e 60. Nessa década, as pautas da revolução sexual têm um boom na história. E elas começam a ser defendidas principalmente por americanas, inglesas e francesas. Quais são essas pautas? Principalmente a pauta do aborto e do divórcio, do fim do casamento, da destruição da família. Isso que está acontecendo no Brasil com alguma frequência quando o STF tenta avaliar uma pauta que devia ser exclusividade do poder legislativo, dos deputados. Nós podemos resgatar aqui no meu livro algumas informações sobre isso. Isso já aconteceu em outros países. Aqui na página 144, eu comento sobre o quase aborto de Jane Roe, ou o famoso caso Roe versus Wade. Foi um caso onde a Suprema Corte nos Estados Unidos autorizou o aborto através de um processo iniciado por uma única pessoa. Então, é mais ou menos a mesma coisa que acontece aqui nessas deliberações do STF. Essas questões da última semana do STF, eu vou ler aqui um pouquinho da notícia para você se situar. O STF estava avaliando uma ação que foi impetrada em 2018 pela Associação Nacional dos Defensores Públicos, ANADEP.
essa associação, ou seja, um autor, uma proposição, quase aprova o aborto nas circunstâncias de Zika vírus em todo o país, sem passar pelo Poder Legislativo, sem os deputados votarem. E por mais que eu sei que nós temos muito preconceito com os políticos, não gostamos do trabalho deles, muitos políticos são corruptos, não representam o povo, traem seus eleitores e tudo isso é verdade. Mas veja, em países como o Brasil e em outros países, na maior parte dos países, os parlamentares costumam ser tão conservadores ao ponto de não aprovar o aborto. E é por isso que o movimento feminista precisa usar outras estratégias para conseguir essa aprovação. Uma das estratégias é o ativismo jurídico, ou seja, passar por cima dos deputados e votar isso direto na Suprema Corte, no STF. Isso está acontecendo aqui no Brasil, em algumas ocasiões já aconteceu, e aconteceu também nos Estados Unidos, é isso que a gente vai ver aqui no meu livro. Veja, esse caminho foi através da Suprema Corte, através do Judiciário. Não foi uma proposta de lei, porque provavelmente os políticos norte-americanos seriam contra o aborto. Da mesma forma que a maior parte dos nossos parlamentares aqui no Brasil pode ser considerado conservador, dentro do ponto de vista do aborto. Inclusive, uma notícia da revista Época, que foi publicada no ano passado, mostrou que as nossas parlamentares mulheres, 60% são contra alterações na lei do aborto, ou seja, são contra facilitar, legalizar, descriminalizar, flexibilizar o aborto. Então, esse caminho da democracia é um caminho ruim para as abortistas e para as feministas, porque não prospera. É extremamente impopular e feio você defender o assassinato de crianças. E os políticos, de uma certa forma, acabam sim precisando do apoio popular. Desta forma, nós conseguimos, como população conservadora, como população contra o aborto, evitar que o aborto seja aprovado através dos trâmites democráticos do Poder Legislativo. Por isso que essas estratégias de passar pelo judiciário, elas são tão importantes para o movimento feminista, e por isso que nós já estávamos falando disso aqui no meu livro. Então,